Olá, meus amados! Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque Deus tenha uma palavra para falar ao seu coração hoje. Então permaneça aqui comigo, porque a palavra de Deus sempre chega no momento certo. E seja muito bem-vindo ao Diário de Deus, que é um canal dedicado à leitura bíblica, capítulo por capítulo, para que juntos possamos criar um hábito para meditar diariamente na palavra de Deus. Hoje vamos ler Gênesis 11, um capítulo que nos apresenta a história da Torre de Babel, mostrando as consequências do orgulho humano à tentativa de viver independente de Deus. Também iremos conhecer a descendência de Sem e a genealogia de Terá, preparando o caminho para a história de Abraão, que é um dos personagens mais importantes da história da Bíblia. Então agora abra sua Bíblia, aquieta o seu coração e vamos ouvir juntos o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Vamos à leitura de Gênesis 11. A Torre de Babel. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimamo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginavam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos as línguas deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamada Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali, o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Os descendentes de Sem. São essas as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu depois que gerou Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Éber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão, os descendentes de Terá. Ora, estas são as gerações de Terá.
Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Chegamos ao final da leitura de Gênesis 11. Nesse capítulo vimos como o orgulho humano levou à construção da Torre de Babel e à divisão de línguas, nos lembrando que os planos de Deus sempre prevalecem sobre os nossos. Também acompanhamos a genealogia de Sem e de Terá, preparando o caminho para a história de Abraão, que conheceremos nos próximos capítulos. Que essa palavra permaneça no seu coração e que fortaleça a sua caminhada com Deus. Se essa palavra edificou a sua vida, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e compartilha com alguém que deseja criar o hábito de ouvir a palavra de Deus todos os dias. Escreva também nos comentários: a palavra de Deus transforma vidas. Assim eu saberei que você está conosco todos os dias na leitura do diário do nosso Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nos vemos no próximo capítulo do Diário de Deus. Fica na paz do Senhor.